Oi, gente, que bom estar aqui com vocês novamente. É um prazer enorme estar aqui e conversar com você que está aí do outro lado da telinha. E se esse vídeo de alguma forma for beneficente para a sua vida, saiba que já vai me deixar uma pessoa muito mais alegre, muito mais feliz do que eu já sou, né? Então, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês que a gente vem trabalhando um protocolo, né? Eu conversei com vocês no vídeo anterior. E nesse vídeo aqui eu vou compartilhar a nossa segunda sessão. E foi algo assim muito interessante, porque quando eu perdi a minha mãe, eu tive um bloqueio, né? Isso eu falei em vários vídeos. E daí eu não consegui acessar muitas memórias, né, daquela fase, daquela época. E quando a gente entra nessa segunda sessão, que a gente já trabalhou um dos pilares da tristeza e a gente vai, né, emergindo em outro tema, eu consigo acessar uma memória minha de quando eu era criança, assim, bem pequenininha, arteira que só. E daí eu me vi, assim, em um momento em que eu estava ali pegando umas moedinhas da botina do meu pai, vocês acreditam? Para comprar doce. E daí era uma situação, assim, bem caótica ao meu redor, desorganizado. Meu pai, é acumulador, então ele tinha bastante coisa, assim, quase até o teto, né, da casa, no quarto ali, que ele, a minha mãe e eu dormíamos. Então tinha muita bagunça. E daí o dinheiro estava ali no meio daquele caos. E eu, criança, né, fui ali pegar para comprar um docinho, pegar as escondidas. E quando a gente começa a trabalhar isso, gente, é assim, fantástico. No dia seguinte, eu vou compartilhar aqui um vídeo meu aqui no YouTube, já começou a viralizar. Dias depois que eu trabalhei isso na minha sessão. E eu fiquei assim, uau, é isso mesmo, eu quero isso, eu quero que viralize, quero que muitas pessoas vejam, muitas pessoas acompanhem, porque antes não viralizava, né? Não, eu tinha pouquíssimas visualizações e não subia as minhas visualizações. Então, isso com certeza era alguma memória no meu campo energético com relação à prosperidade, né? Então, quando a gente limpa isso, limpa essa memória, a gente transmuta, né? Dá um novo sentido, um novo significado para ela. Então, a Josi faz, né, essa transformação ali, ao qual eu devolvo as moedinhas para o meu pai, ao qual a gente sai daquela casa que estava super caótica, né, agradecendo ao meu pai e à minha mãe por tudo que eles fizeram, porque tudo que eles fizeram, que eles tinham, eram dentro das condições deles. Então, agradeço ali por ter, né, tido aquela casa que me abrigou, que me acolheu, a minha família, ao meu pai, à minha mãe. E aí a gente cria uma nova realidade ali para aquela criança e é muito lindo. E essa criança ela entra, né, no quarto dela, porque eu não tinha um quarto só para mim. Eu tenho vários irmãos, então a casa era sempre cheia, sempre e não tinha quarto para todo mundo. Então, a gente faz essa transmutação, né, ali. E eu tenho meu próprio quartinho nessa nova casa, com os móveis lindos, coisas, assim, muito bonitas. E lá no meu quartinho eu tenho várias coisinhas, assim, que eu gosto, sabe? Nessa sessão a gente faz essa imersão no inconsciente e ali a gente cria, né, uma nova versão, uma nova realidade para aquela criança. E deixa ela feliz, deixa ela alegre, deixa, né, a família toda ali em um novo lar. A gente trabalha isso. E nós também trabalhamos ali as profissões, né? Tem um momento dessa sessão que a minha criança, ela está ali super elétrica e me mostrando um monte de coisas, roupas, sapatos e tudo mais. E eu estava, assim, num momento de dúvida, né? Se eu seguia uma profissão ou se eu continuava, né, em outro ramo. Então, ali a gente consegue pedir para ela escrever, né, as profissões que ela gostaria, né, de seguir. Então, a primeira era modelo, né, que eu sempre queria muito ser modelo, mas por conta da minha altura, eu não tinha muito é, altura, né, realmente, para passarela, precisa ser 1,70, eu tenho 1,65, 1,64, então era um pouquinho complicado para mim essa profissão, mas eu sempre participei de desfiles de moda, sempre fiz muitas fotos, sempre gostei muito da área
de backstage também, né? Que nós ficamos ali atrás observando o que está acontecendo na passarela. Então, a primeira coisa que veio, né, que ela colocou foi ali, depois professora. Eu também tenho uma paixão enorme por ensinar, por ajudar, né, as pessoas. Então, e ali eu me sinto, né, assim, é isso realmente que eu vou, né, seguir por enquanto, né, vou dar esse privilégio, assim, para mim, de seguir, né, um novo desafio, porque nós, enquanto criança, nós fazemos coisas de criança, mas quando nós somos adultos, nós também precisamos ter e agarrar a responsabilidade de fazer coisas de adultos. Então, essa sessão foi muito bonita, o que nós trabalhamos, e nós trabalhamos também é, a prosperidade, né, que vem assim do meu pai e que vem da minha mãe. Eu vi assim em um caminho e me chamou muito a atenção porque um caminho estava verde, florido, e o outro estava amarelo, sem flores, estava assim opaco, sabe? Então a gente integrou, né, e entendeu que esse caminho era o caminho da minha mãe. E quando a gente entra nesse caminho, lá está a minha mãe, né? E ela realmente fala: a vida é difícil. E isso é uma crença, né, que vem da minha ancestralidade. Então a gente faz também essa transmutação de que a vida é difícil e ali a gente entrega aos nossos ancestrais o que são deles, eu entrego à minha mãe o que é da minha mãe e eu sigo acreditando que a vida pode ser fácil, que as coisas podem ser rápidas e que as coisas podem realmente acontecer para que nós possamos prosperar. E então isso também foi algo que me marcou muito nessa última sessão. E integrando tudo isso, né, depois dessas duas sessões da tristeza e essa agora a última, o segundo, né, a segunda sessão, foi quando um vídeo meu viralizou, que eu já comentei aqui antes com vocês. Então, esse vídeo viralizou e daí eu comecei a ter novos inscritos. Eu fiquei tão feliz, tão feliz. E só agradecer mesmo, né? Porque antes existia um bloqueio, né? Eu não conseguia aumentar minhas visualizações e tudo mais. Mas depois eu percebi que foi depois que eu trabalhei a tristeza, né? E a criança interior ali que relacionava ao dinheiro, né, gente? Então, para mim, a minha criança acreditava que o dinheiro ele era um caos, ele era uma bagunça, ele era algo assim. Porque imagina, tá ali, né, uma casa toda com várias questões, até quase chegando assim no teto. E a minha criança ali pegando uma moedinha de uma botina que estava fechada, fedida, com chulé. Então, acreditava que o dinheiro era caótico, que o dinheiro era sujo, que o dinheiro era problema, né, caos, enfim. Então, quando a gente trabalha isso nesse segundo sessão do protocolo, nessa segunda sessão do protocolo, eu me sinto leve, assim, de uma forma que eu acredito que o meu campo, né, começou a interferir no meu trabalho e que eu consegui fazer com que esse vídeo subisse, né? Porque tudo é na nossa mente, tudo é nós que fazemos acontecer. Então, quando a gente limpa essas memórias de que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro é isso e aquilo, a gente consegue sim dar, né, espaço para que a prosperidade entre na nossa vida e para que a gente tenha cada vez mais prosperidade na nossa vida. Então, foi muito lindo essa última sessão, como todas as outras sessões, a gente trabalha, né, essas questões internas que, quando liberadas, a gente fica com um espaço enorme para a gente prosperar. Então, é incrível, é somente vocês indo, conhecendo, fazendo esse trabalho interno, para vocês terem, né, a noção do que eu estou falando aqui, que é algo incrível, maravilhoso e só vai agregar positivamente na sua vida. Então, eu te convido a conhecer o trabalho da Josi. Ela atende desde crianças, jovens, adultos, já ali na terceira idade também, não importa. O que importa é o seu estado mental, emocional, o seu desenvolvimento pessoal, a sua carreira, o seu profissionalismo, a sua saúde mental e emocional. Então é isso, ó. Grande beijo para vocês. Até o nosso próximo